Olha só que delícia! E a receita de hoje, empadão especial, que qualquer um consegue fazer. O recheio é de carne seca com banana da terra e a massa derrete na boca. E esse empadão é perfeito para você vender e ganhar dinheiro. Vamos lá para o passo a passo? Aqui na panela eu tenho uma cebola e 2 dentes de alho. A cebola eu ralei no lado mais grosso do ralador e o alho no lado mais fino do ralador. Eu vou refogar com 3 colheres de sopa de óleo. Você pode usar óleo, azeite, manteiga, margarina, fique livre. Vou refogar aqui rapidinho. Cebola e alho bem refogados. Eu posso fazer tudo isso aqui com a panela na boca do fogão, mas eu quero ficar pertinho de você, então eu trouxe aqui para a bancada para eu conversar melhor, tá? Olha só, aqui eu tenho 700 gramas de carne seca. Esse é um tipo de carne que em outras cidades ela tem vários nomes. Carne seca, carne de jabá, carne de sertão, carne de colocar no feijão. E você pode fazer a metade da receita, porque a quantidade depende do tamanho da forma aí que você escolher. Por exemplo, olha, eu escolhi uma forma grande, por isso eu estou fazendo com 700 gramas de carne seca. O comprimento aqui é de 30 centímetros, a largura 20 centímetros e a profundidade é de 6 centímetros. Eu optei em fazer uma receita grande porque é um dia especial, uma data maravilhosa onde se comemora o Dia das Mães, né? Essa carne ela está dessalgada, cozida e desfiada. Aí agora eu vou colocar aqui, não precisa colocar sal porque essa é uma carne que já tem sal. Eu dessalguei e você pode fazer a dessalga aí e tenha cuidado para você não salgar a sua receita. Eu vou precisar de 200 gramas de requeijão cremoso, é um potinho, 200 gramas de creme de leite, é uma caixinha. E para finalizar, cebolinha. E você pode escolher salsinha, cebolinha, coentro, fique livre. Agora, o toque especial aqui desse recheio são as bananas. Gente, pense numa combinação maravilhosa, carne seca com banana da terra. Aqui onde eu moro, Vitória da Conquista, Bahia, a gente chama de banana da terra. Eu não sei como você chama aí, porque se você for pesquisar, chamam de banana comprida, banana pacovan, banana de café da manhã, então são vários nomes, tá? Eu vou cozinhar a banana da terra aqui, ó, no vapor. Essa é uma receita fácil, você só precisa prestar atenção no passo a passo. Agora eu vou levar para cozinhar. A nossa banana da terra já está cozida. O sabor desse recheio é tão maravilhoso. Você gosta da produção desse recheio? Com certeza. É o seu preferido, né? Ah, Eu sei. isso aí é bom até com pão. É mesmo. Ele é maravilhoso. Aqui você não precisa levar mais para o fogo, tudo já está cozido. Reserve e vamos fazer a massa. E escreva aí no seu caderninho, a primeira coisa que você tem que fazer é o recheio. E você pode escolher o recheio aí de sua preferência. A massa, ela é muito fácil de fazer, você vai precisar de uma tigela, 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, 250 gramas de margarina. Você pode usar margarina, manteiga, fique livre. O sal da massa eu substituo por 50 gramas de queijo parmesão. Se você não quiser colocar o queijo parmesão, você pode colocar meia colher de sobremesa de sal. E eu começo misturando assim, com o garfo. Essa massa ela é muito fácil de fazer. Vamos misturar aqui até que ela fique com uma aparência de uma farofa úmida. E chega um momento que não tem outro jeito não. Você tem que colocar a mão na massa e misture assim, como se fosse um gancho, sabe? E para que ela dê o ponto aqui e ela fique unida, eu vou colocar um pouco de água. E essa massa é maravilhosa, ela não leva ovo, não leva leite. Para dar o ponto aqui, você vai colocar água.
E escreva essa dica aí, dica de milhões. Aqui eu tenho 200 ml de água, mas eu não vou colocar essa água toda. Eu tenho que colocar aos poucos. Eu medi aqui 200 ml. Para o que sobrar aqui, eu falar para você quanto que você vai colocar aí, que sempre vai variar entre 90 ml de água, 100 ml de água, por isso coloque aos poucos. E sabe aquela coisa que não é você fazer para ver se vai dar certo? É você fazer até dar certo. Você vai sentindo a massa. Olha, eu vou ter que colocar mais um pouco aqui. O ponto da massa depende da farinha de trigo. E não é por conta de marca não, tá? É porque tem farinha de trigo que é úmida, tem farinha de trigo que é seca, então é assim mesmo. Olha, já deu ponto. Quando você fizer isso, que você perceber que ela uniu assim, já deu ponto. E quanto que eu usei de água? 100 ml de água, certinho, pessoal. E outra dica dessa massa é que ela não é uma massa que ela gosta muito de chamego não, viu? Você percebeu que ela se uniu, que os ingredientes estão misturados. Você já pode parar, principalmente se você está começando. Nem misture muito essa massa. Você já percebeu ali que os ingredientes estão envolvidos, que você não sabe mais definir quem é margarina, quem é água, quem é queijo parmesão? Leva para descansar por 20 minutos na geladeira. A nossa massa já está gelada, perfeita para trabalharmos. E se você me perguntar nos comentários, Edva, posso deixar essa massa mais do que 20 minutos na geladeira? Sim. Não só mais do que 20 minutos, mas até o dia seguinte, e vou falar até mais. Você pode deixar até 3 dias, mas por segurança, deixe apenas 2 dias. Para que eu vou fazer uma massa e deixar lá? Para adiantar a sua produção. Essa massa é maravilhosa, ela não tem ovo, ela não tem leite, então ela dura mais tempo ali na geladeira. E não só a massa, sabe, pessoal? O recheio também, desse jeito que está aqui, olha. O empadão que eu fiz nessa semana, vou deixar o link aqui para vocês. Eu dei a dica e eu deixei na geladeira de um dia para o outro. Mas esse daqui não, esse aqui eu vou montar agora. Vou dar outra dica também, fica comigo até o final, viu? É muito bom trabalhar com massas que você pode guardar na geladeira, sabe? Olha que massa maravilhosa. Olha só. Perfeita. Próximo passo. Você vai precisar de um saco plástico, saco normal, a massa, por cima da massa, outro pedaço de plástico. Aí, para abrir, comece com batidinhas assim. Eu não dividi essa massa porque o nosso empadão é um empadão sem tampa. A massa ela tá toda aqui. Aí, se necessário, você vai virar de ponta cabeça, usando os 2 plásticos que serve aqui, olha, de base, para você segurar e seja rápida assim. Tá vendo? Os vídeos aqui do canal Bistrô dos Salgados, eles são detalhados, porque é como se fosse um curso mesmo, sabe? Aqui, olha, vou chamar a sua atenção aqui para uma coisa. Eu falei que o tamanho desse refratário aqui, que o comprimento dele aqui é de 30 centímetros, olha, e a largura é de 20 centímetros. Mas sabe que se eu pegar essa massa desse jeito que está aqui agora e colocar aqui dentro, não vai forrar as laterais? Por isso, eu tenho que abrir essa massa, considerando que as laterais aqui estejam esticada. Então, vamos fazer aqui. Se eu tenho 6 centímetros, então eu tenho 30 aqui, mais 6 daqui e 6 daqui. Então, eu vou ter 12. Então, 30 mais 12, 42 centímetros. Olha, assim e assim, tá vendo? Como se eu tivesse esticado. Então, eu tenho que abrir a massa até aqui, no comprimento. Assim também na largura, olha, 20 centímetros, mas eu tenho 6 aqui e 6 aqui. Então, eu vou ter um total aqui, né, aqui de largura, 32. Então, vamos abrir mais. Olha só, tá vendo? Considerando aqui, remova o primeiro plástico. O plástico aqui vai lhe servir de base, olha. Minha mão aqui por baixo do plástico. E você vai fazer isso.
E não remova o plástico agora, porque ele lhe serve até, olha, de base para você pegar e terminar de acomodar a massa na forma. Pronto, feito isso, é uma forma que você não precisa untar, porque essa massa ela já é um pouco gordurosa. Acerte toda a borda com a ajuda aqui de uma faca. Sempre sobra um pouco de massa. Aí você pode fazer bolinhas assim e colocar para assar. Fica uma delícia, que essa massa ela tem um sabor maravilhoso. Cadê seu caderninho? Eu não acredito que você guardou. Pega ele aí porque eu ainda vou precisar dele. Desse jeito que está aqui, eu posso passar o plástico filme assim. Escreva aí, viu? Você vai entender. E levo para geladeira. E eu posso deixar lá de um dia para o outro, até 2 dias. Pode congelar, Edva? Pode, mas você tem que modelar o seu empadão em uma forma de alumínio, não em uma forma de vidro, tá? A validade é de 30 dias, mas eu tenho certeza que você vai vender antes, porque quando você faz as coisas aí com excelência, todo mundo quer, né? Todo mundo ama. E quando você for usar, você vai tirar do freezer, esperar descongelar e aí você vai levar para assar, sem colocar o queijo mussarela. Por que, Edva, sem colocar o queijo mussarela? Enquanto a massa assa, se eu colocar aqui agora, finalizar e levar para o forno, ele vai endurecer. O meu queijo ele não vai ficar suculento. Então, para que ele fique suculento na minha receita, vou deixar o queijo 350 gramas e vou levar para assar. O meu forno ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. E depois que eu perceber que a massa aqui na lateral, olha só, que na lateral aqui já está coradinha, que já mudou de cor, que está com aquela aparência de assado, aí eu vou tirar do forno e vou colocar o meu queijo mussarela e vou levar para o forno por uns 10 minutos, só para que ele termine ali de derreter e dar aquela douradinha por cima, tá bom? Então agora eu vou levar para o forno. Ai, gente, cadê o meu like? Depois de uma dica dessa, eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. Olha só, ele já está assado. Aqui agora eu vou colocar o queijo mussarela. Eu já tenho um empadão sem tampa aqui no canal que eu coloco para assar tudo junto. Eu vou deixar o link para vocês. Agora eu vou levar para o forno para que todo o queijo aqui fique derretido. Se você tiver um forno elétrico, você pode ligar a resistência somente a de cima. Prontinho, pessoal. Olha só. E esse empadão você pode servir ele assim, quentinho, sabe? Você não precisa desenformar. Ai, que cheiro! Cheguei para ajudar, viu? Se precisar de ajuda, eu tô por aqui. Quer dizer, produção, que você chegou aqui com esse pratinho para ajudar? Claro, estou sempre disponível. Eu vou virar aqui só para que você veja a qualidade desse empadão. Olha só. Olha aí, mostra de perto aí, produção, por favor. Eita, lelê. Olha. Gente do céu. Façam na casa de vocês. Façam para essa data especial.
porque a receita está incrível. Quer, produção? Com certeza. Gente, está tendo uma obra aqui perto da nossa casa. Olha, tá quente, viu? Mostra aqui de perto. Eu vou partir aqui. Olha, para que a pessoa veja a qualidade. É uma receita maravilhosa. Vocês precisam fazer. Se você for fazer para vendas, eu tenho aqui, olha, embalagens de isopor AB1, AB2. Vocês compram em casas de embalagens. Aí aqui você passa o plástico filme. Para esse refratário aqui, 8 pedaços generosos. Aí você passa o plástico filme. O meu vizinho está fazendo obra. É assim mesmo, viu, gente? A gente que trabalha em casa gravando. Olha só. Quanto você pagaria em um pedaço desse assim? Eu pagaria R$10, porque não é em todo lugar que você encontra Com essa qualidade. com né? essa qualidade, não. E essa carne aqui, gente, eu não sei aí na sua cidade, mas eu paguei o quilo aqui R$39. Fala aqui para mim nos comentários, quanto tá o quilo aí?